Está mais caro andar de ônibus em Ribeirão. O valor da passagem foi reajustado e passou a custar R$ 4,40. O aumento não agrada nem um pouco o usuário, que pede qualidade no serviço que é prestado. Quase 165 mil pessoas utilizam o transporte coletivo de Ribeirão Preto por dia. E são esses mesmos usuários que enfrentam o reajuste anual da tarifa. O acréscimo foi de 4,03%. Com isso, o bilhete passou a custar R$ 4,40. A cobrança nas linhas alimentadoras também subiu e agora é de R$ 1,70. Tá difícil, hein? Porque a gente trabalha, né? Tá descontado, então tá um pouquinho caro, sim. Eles não pensam na gente, porque muita gente pega 2 ônibus, né? E que nem eu pego 2 ônibus, então vai pesar no bolso da gente. Eu acho que deveria melhorar a qualidade e manter um preço acessível para todos nós trabalhadores. Parece pouco, mas eu acho que é bastante, viu? Dá uma pesadinha no orçamento da gente, viu? A mesma realidade da Larissa ao fazer a conta no final do mês. Ela explica que viaja de Pontal para Ribeirão a trabalho 6 vezes por semana e por aqui ainda utiliza 2 ônibus. A auxiliar de limpeza critica o acréscimo, porque, segundo ela, o valor é reajustado, mas não existe uma contrapartida de melhoria no serviço oferecido. Absurdo, né? E pesa. Porque se já vai apertado, se já vai desconfortável, ainda pagar esse absurdo. O Jornal da Clube embarcou na linha 130 Fórum para ouvir a opinião de mais usuários do sistema. São 9 horas da manhã. Cristiane está indo para o trabalho e destaca que os atrasos são constantes e conforto é artigo de luxo. Principalmente esse horário da manhã, o horário mais cedo, das 6h30, 7 horas, a gente não consegue sentar, de hipótese alguma. Às vezes, esse daqui eu pego muito pouco, mas tem a linha do Canadá, que eu pego ele 10 para 7 da manhã. Você não consegue nem entrar dentro do ônibus. Às vezes você tem que esperar o próximo e chega todos os dias atrasado no trabalho. A queixa da garçonete é compartilhada entre a maioria dos passageiros ouvidos no percurso. Havia pessoas em pé. Andressa afirma que no final da tarde a situação fica mais complicada. A gente que trabalha com comércio fica em pé o dia inteiro e para pegar o ônibus, para voltar para a rodoviária é mais complicado ainda. Muito lotado, principalmente o centro, que eu pego o centro, né? Ribeirânia Centro, é muito lotado. A Transerp não responde às críticas. Disse apenas que o reajuste tarifário está previsto em contrato. E informa ainda que o aumento acontece porque teve reajuste de 5% no salário dos motoristas e que a inflação no último ano foi também de quase 5%. Nas organizações modernas tem o fenômeno da empatia, que é você se colocar no lugar dos outros. É você começar a pensar no seu cliente, é você começar a pensar no seu público interno, nos seus fornecedores. Ou seja, todas as organizações já estão preocupadas em atender cada vez melhor o seu público, né? E para o serviço público isso devia ser a base de tudo, porque nós é que mantemos o serviço público. E a Transerp não está preocupada com isso. O histórico de evolução da tarifa mostra que em 5 anos o bilhete quase dobrou de preço. No início do contrato, em 2013, custava R$ 2,90. Agora, o valor da passagem se igualou à de Sorocaba, cidade proporcionalmente equivalente a Ribeirão, e está 10 centavos mais cara que a de São Paulo. A empresa de trânsito e transporte do município justifica que a capital recebe subsídio, o que contribui para o preço final da tarifa paulista. Mas o especialista em marketing aponta que Ribeirão tem condições de baratear a passagem, com a exploração de propagandas, por exemplo. É uma fonte de receita muito grande, tendo em vista a maior parte da cidade ainda está restringida pela cidade limpa. Então, esse itinerário dos ônibus seria uma boa forma de comunicação. Eu atuo na área e posso te garantir que várias empresas investiriam muitos recursos nesse tipo de propaganda. Ximena Osório para o Jornal da Clube. O consórcio Pró-Urbano foi procurado para se manifestar sobre essas críticas aí de usuários do transporte coletivo, mas não comentou o assunto. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi. Pois é, Pussi, realmente um preço bem alto. Aqui do meu lado está o advogado Vinícius Bugalho.
Doutor, há descumprimento neste novo aumento? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Pulso, Davi Florinha, Tusso, que assiste o Jornal da TV Clube. Aparentemente, sim. Se não tiver um agravo de instrumento com efeito suspensivo da segunda instância, a Prefeitura descumpriu uma ordem judicial porque concedeu um aumento sobre um decreto nulo. E certamente o Ministério Público vai acabar apurando esse ato falho da Prefeitura. Precisa mesmo ser sempre assim, aumento atrás de aumento? Não. A sociedade tem que sentar com o Poder Executivo, mesmo porque o decreto 220 de 2018 está suspenso por uma ordem judicial da primeira vara civil de Ribeirão Preto. E uma ordem bem fundamentada. Certamente a Prefeitura deveria ouvir a população e as planilhas que constam lá. No final do contrato de concessão assinado no falecido governo da Darcy Vera, teriam que ser melhor analisadas não somente pela população, mas por um Conselho de Economista até pela Faculdade de Educação e Economia da USP de Ribeirão Preto. Uma ação popular do ano passado, movida por um vereador, comprovou a irregularidade do aumento, pelo menos em primeira instância. Se esta decisão se confirmar em segunda instância, a cidade está em maus lençóis. Sim, porque uma das coisas citadas pela respeitável sentença é a quebra do princípio da economicidade e do equilíbrio econômico-financeiro. Como que a concessionária, se esse aumento não for concedido em segunda instância, vai devolver o dinheiro para os cidadãos de Ribeirão Preto? É uma pergunta que se faz e a resposta todos sabemos, acaba sobrando no final para o contribuinte. Tem como se precaver e evitar danos para os cofres públicos? É difícil elogiar políticos, mas desta vez eu tenho que elogiar a figura do vereador Marcos Papa, que impetrou o mandato de segurança, certamente vai impetrar um novo mandato de segurança para suspender esse novo decreto que aparentemente é nulo, ilegal e fere vários princípios, inclusive o princípio do interesse público sobre o privado, que é matéria de direito administrativo, nacional e internacional. Há quase 2 anos, a Prefeitura tem a possibilidade de explorar as propagandas nos pontos de ônibus e não o faz. Como classificar este caso? Uma omissão gravíssima, artigo 7º e seguintes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se eu fosse prefeito, eu sentaria para conversar e dialogar melhor com o secretário de Negócios Jurídicos dele, que é uma pessoa experimentada e conhece muito bem sobre o assunto, e não deixar mais essa omissão de receita, mesmo porque ele diz que as publicidades nos pontos de ônibus geram 20 milhões de reais por ano e vindo esse dinheiro para as tarifas, baratearia, no caso, aí, ia diminuir o impacto fiscal em pelo menos quase 10%, diminuindo para R$ 4,00 o valor da tarifa hoje, que hoje é cobrada dos munícipes de Ribeirão Preto. A Transerpes já se justificou dizendo basicamente que a culpa é da Câmara por não ter aprovado a lei que autoriza a exploração de publicidade. É só isso? Não existe saída que beneficie a população? Davi, é uma desculpa esfarrapada, é difícil elogiar político, mas nesse momento eu tenho que elogiar o poder legislativo. Porque essa queda de receita, essa omissão de receita, qualquer vereador quer aprovar um projeto de lei que aumenta em 20 milhões a arrecadação do município. Está faltando vontade política, o Poder Executivo tem que sentar melhor com os vereadores e um projeto dessa natureza, no momento em que a queda de arrecadação está patente em todos os municípios do Brasil, ele passa com facilidade. Está faltando diálogo entre o Poder Executivo e o Legislativo, que certamente esse recurso, ao soltar uma publicidade, uma lei desta natureza, concedendo à iniciativa privada essa exploração, esse recurso viria para os cofres municipais, certamente para baratear o preço da passagem, que é o que todo cidadão ribeirão-pretano talvez almeja e precisa. Se valer dos pontos de ônibus para propaganda é mais do que uma medida jurídica, mas uma demonstração de gestão moderna, antenada com as necessidades atuais? Sim, lei de responsabilidade fiscal. Como a receita própria do município está caindo em todos os entes da federação, é uma forma da prefeitura trazer essa receita que está jogada hoje às traças e mostrar para o cidadão ribeirão-pretano que a Prefeitura de Ribeirão Preto, o Executivo, respeita a lei de responsabilidade fiscal, trazendo receitas extra-orçamentárias como seria deste contrato. Inclusive, tem autorização legislativa caso a Prefeitura queira realmente implementar essa arrecadação nova de receita e destiná-la certamente à queda do preço da tarifa de transporte público de Ribeirão Preto.
Estes reajustes nunca vêm acompanhados de uma pesquisa de satisfação e de qualidade, que justifique o valor do serviço. Na administração pública, isso é justo? Não, injusto, é imoral, ilegal. O respeitável juiz que sentenciou esse processo proposto pelo Partido Rede já deu a entender, quebra de vários princípios, e tem uma pegadinha lá no contrato, se não me engano, na cláusula 82, que é o índice IPK, que esse índice é a planilha de custos de transporte Ribeirão Pretano. É o interessante que a população precisa saber. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube, e eu volto com você, Paulo Pucci. Ok, Davi.